a melhor notícia que poderia sair sobre Paquetá. Vamos informar sobre isso, tem informação sobre saída de Alan do Flamengo, várias outras notícias do Mengão. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, meu filho. Pô, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou, então vem comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo, porque tem muita coisa pra gente conversar, torcedor rubro-negro. Hoje o Flamengo recebe um reforço. Pois é, o goleiro André, que o Flamengo fechou de vez ontem, né? O Flamengo já tinha encaminhado um acordo, né, com o André individualmente falando, chega hoje, nessa terça-feira, às 10h35 da noite, pessoal. Às 22h35, o zagueiro André desembarca no Aeroporto Internacional da cidade do Rio de Janeiro para exames médicos e depois assinar um contrato válido por 4 anos com o Clube de Regatas do Flamengo. Então, tudo certinho, tudo alinhavado. André é o mais novo reforço do Flamengo, beleza? Torcedor rubro-negro, vamos avançando, tem muita coisa pra gente conversar. Ontem tivemos aí a reapresentação do elenco rubro-negro e com a reapresentação, torcedor, tivemos aí uma espécie de corredor polonês, tanto pro Vitão, né, que é novato, chegou agora, tem que passar ali pelo trote dos jogadores mais antigos do Mengão, e quanto pro Felipe Luiz, que é treinador do Flamengo, já tem um bom tempo, porém renovou o contrato com o Flamengo. Então os jogadores do Flamengo deram: oi Felipe, você renovou aqui, vambora, aparece aí que você renovou o contrato, vai passar também pelo corredor polonês. Bem bacana esse clima de tranquilidade, clima leve aí que acontece no Clube de Regatas do Flamengo, que seja assim durante o ano e que o Flamengo possa erguer as taças. O Saul, que operou o tornozelo esquerdo, foi o único jogador que não se representou ainda ao CT Mindrubu. Foi tudo bem, tá tudo certo com ele. Ele não está na cidade do Rio de Janeiro, ele segue na Espanha, tá? E espera entre 2 a 3 semanas para retornar ao Brasil e seguir a recuperação para voltar a campo. Deve demorar um tempo aí de 2 a 3 meses, mais ou menos. Então, vamos ter cautela em relação ao Saul, que está de fora dessas primeiras decisões, da Supercopa, da Recopa, enfim. O Carioca também deve voltar apenas ali no transcorrer do Campeonato Brasileiro, beleza? Uma das novidades do treinamento, né, que teve do Flamengo ontem, o primeiro treino, foi o zagueiro Lucas Silva, tá? Que é do Sub-20 do Flamengo. Foi uma das novidades, ele foi integrado ali pelo menos para ganhar experiência ali entre os profissionais, como o Iago e o João Vitor estão no elenco que disputa as primeiras rodadas do Campeonato Carioca, então seguem um outro tipo de planejamento. O Lucas foi chamado para treinar junto com a equipe profissional do Flamengo. Quem sabe aí possa estar surgindo uma nova promessa da zaga rubro-negra, beleza? Por mais que tenha rubro-negro que fale que essa zaga do Flamengo, essa zaga do... esse time da base do Flamengo aí só tem peladeiro, time ruim de bola do caramba. Meu amigo, não é assim que funciona, meu amigo. Tenha mais tranquilidade. Ó, o Flamengo atualizou os casos médicos do Pedro, Danilo, Ortiz, Saul, eu já comentei, e do De La Cruz. O Pedro tá 100% recuperado da fratura no braço, da lesão muscular que ele acabou sofrendo. O Danilo ainda convive com dores no joelho esquerdo, inclusive jogou com essas dores, deve voltar só na Supercopa do Brasil. O Léo Ortiz também tá ali com um grau de dor bem mais reduzido no calcanhar, mas não deve ter muita dificuldade para estrear pelo Flamengo contra o Vasco no dia 21 ou contra o Fluminense no dia 24. O Saul, meus amigos, essa situação eu já atualizei, e o De La Cruz passou
por um procedimento que não foi exatamente uma cirurgia, mas foi um procedimento para regenerar a área que ele sente dor no joelho e necessita de cuidado especial para que tenha uma trajetória mais longeva no que se diz respeito a partidas jogadas, coisa que ele não teve no ano passado. Então tudo isso vai passar pelo crivo do departamento médico do Flamengo. Vamos avançando, tem coisa pra gente comentar sobre o Alan, por exemplo. São Paulo esfria interesse em Alan do Flamengo, que quer testar Hugo e observa novas opções no mercado, né? Com essa fome do Flamengo aí pelo Marcos Antônio, eles acabaram esfriando o interesse na contratação de Alan. Diretoria do São Paulo travou as conversas ao bancar a permanência de Marcos Antônio, mesmo com todos esses escândalos que circundam o São Paulo, né? Você teve aí, por exemplo, até matéria no Fantástico, rapaz. Eu vejo a matéria no Fantástico de time de futebol, já lembro do Cruzeiro. Rapaz, apareceu a matéria sobre o Cruzeiro lá em 2019 no Fantástico. O Cruzeiro foi só ladeira abaixo. Só ladeira abaixo, Série B, vendeu um monte de jogador, né? Depois do Flamengo indicar que só liberaria o jogador caso envolvesse Marcos Antônio, São Paulo recuou e assegura, pelo menos por enquanto, a permanência do meio-campista e praticamente encerrou as negociações pela contratação do Alan, por mais que o Marcos Antônio já tenha dado sim, já tenha dado o ok para se transferir ao Flamengo internamente, embora o clube veja o Alan como uma oportunidade de mercado interessante, já que o jogador está fora dos planos do Flamengo, há o entendimento de que uma troca entre um reserva do Flamengo e um titular do São Paulo seria um acordo absurdo. Mas não seria uma troca direta do Flamengo. O Flamengo daria ao Alan mais uma contrapartida em dinheiro, realmente. Pau a pau, o São Paulo ia estar sendo burro pra cacete e eu ia enaltecer o Boto. Caramba, Boto, realmente, você tá de parabéns, você deu uma volta aí no São Paulo. Mas não é esse o caso. O Flamengo daria o Alan mais dinheiro pela contratação do Marcos Antônio. Com as conversas brecadas, o diretor de futebol Rui Costa e o português do Flamengo, diretor de futebol, o José Boto, olham novas alternativas no mercado sem pressa, já que a janela de transferência segue até março. O técnico da equipe paulista, Hernan Crespo, olha com carinho para as suas categorias de base. Portanto, tá aí negociação pelo Alan travada, pessoal. Pá! Deu uma travada aí. Se eu fosse o Flamengo, já que quer aí a contratação do Marcos Antônio, tenta fazer uma proposta, porque olha, o São Paulo tá com o Pires na mão, viu? Os caras estão com o Pires na mão. A não ser que o Flamengo, trazendo o Paquetá, pense, não preciso mais do Marcos Antônio. Porque o Paquetá, cara, a posição do Paquetá é todo campista. Todo meio campista. Ele joga pela direita, ele joga pela esquerda, joga recuado pela direita, joga recuado pela esquerda, joga centralizado recuado, joga... O Paquetá, ele é multifunções ali no meio de campo, podendo atuar até como centroavante, como já foi em algumas oportunidades, por mais que não seja a posição dele mesmo, ou até caindo pela meia direita, pela meia esquerda. Ele é muito versátil nesse sentido. Então talvez seja por isso também que o Flamengo... Tô avançando por aqui, vou deixar esse daqui, beleza? Pessoal, o Flamengo está muito próximo mesmo, de assinar uma renovação de contrato com o Banco BRB, o Banco Regional de Brasília, que já é parceiro do Flamengo desde 2020, né? Quando era patrocinador do Master, depois saiu do Master, foi para Manga, Ombro, enfim. Além de trabalhar no mercado para reforçar o elenco, a diretoria do Flamengo quer valorizar ainda mais o uniforme do mais querido. Já renovou, por exemplo, aí com a Shopee, com a adição de R$1 milhão em relação ao ano passado.
e também busca agora essa renovação com o Banco Regional de Brasília. Se você somar todos os patrocinadores do Flamengo, a camisa rubro-negra atual equivale a 424 milhões e 500 mil reais só em patrocínio, rapaz, só em patrocínio da Betano, Adidas, BRB, Shopee, Rap Vida, Assistcard, VAP, Texaco, Zé Delivery, enfim, todos esses patrocinadores barra parceiros do Flamengo, beleza? Cauã Elias, centroavante do Shakhtar Donetsk, revelado pelas categorias de base da equipe do Fluminense, rival do Flamengo, deu uma entrevista ao Flash Score. Flash Score é um aplicativo de estatísticas, né, que você tem, e disse o seguinte: se um time que quer te comprar e o time que você quer te liberar, é uma boa proposta. Você tem que ir, disse o Cauã Elias sobre o interesse, um possível interesse do Flamengo na sua contratação. O Flamengo que segue no mercado pela contratação de um centroavante, de um atacante para competir a posição com o Pedro, tá? E não desistiu do Caio Jorge. Por incrível que pareça, não desistiu do Caio Jorge. O Caio Jorge, que renovou o seu contrato com o Cruzeiro, eu realmente gostaria de entender nesse sentido. Napoli da Itália avança pela contratação de João Gomes e transação impactará diretamente o Flamengo, meus amigos. Pois é, olha aí, o rubro-negro manteve 10% dos direitos econômicos do João Gomes para uma futura transferência, além do direito do mecanismo de solidariedade da FIFA, que dá direito aos clubes formadores de jogadores, né, que são negociados posteriormente, né? Portanto, o João Gomes está avaliado numa casa aí de 50 milhões de euros, porque ele foi para a Europa e se firmou na Europa, por mais que o Wolverhampton esteja ladeira abaixo, né? O lanterna, se eu não me engano, da Premier League, foi vencer um jogo aí depois de muito tempo, né? Não sei se foi o United ou o West Ham, venceu uma partida aí depois de muito tempo. Nesse sentido, caso seja 50 milhões de euros, 10%, 5 milhões de euros. Mas o mecanismo de solidariedade da FIFA daria aí 7 milhões de euros para a conta do Flamengo nessa negociação, beleza? Felipe Melo se assusta com o interesse do Flamengo na contratação do Lucas Paquetá. O Felipe Melo, depois que ele parou de jogar bola, ele tá mais assim, né? Não sei se foi um problema que ele arrumou lá no Palmeiras, enfim, ele tá mais, né? E ele disse: o Flamengo não sabe brincar. 35 milhões de euros no Paquetá. O time já é uma máquina. Aí vai trazer mais um cara desse nível. Vou falar uma coisa pra vocês, tá? As outras equipes aí querem bater de frente, realmente tem que se reforçar. E essa não é só uma reação do Felipe Melo. É uma reação dos torcedores dos outros clubes, porque, sobretudo do Cruzeiro, porque eles contrataram o Gerson, conseguiram até esse momento segurar o Caio Jorge, estão mantendo uma base boa do ano passado, e aí estavam todos empolgados. O Cruzeirão, cabuloso, né? Vai ganhar esse negócio aí, esse trem aí, uai, como diz lá em Minas Gerais. Só que depois que o Flamengo oficializou essas contratações e cada vez mais está perto da contratação do Paquetá, eles já estão, se Flamengo, meu Deus do céu, passa, já estão reclamando aí, né? Ou o West Ham, já entrando na seara do Paquetá, publicou um vídeo do Paquetá nas redes sociais com uma música em tom de despedida, tá? Um trecho da música Não Me Faça Chorar. Eu não conheço essa música. A letra diz: que loucura é essa de dizer que vai me deixar? Você sabe, sem você eu não consigo nem respirar. Olha que profundo aí. A conta oficial
do West Ham, não foi torcedor do West Ham, não. A conta oficial do West Ham publicou esse vídeo do Paquetá em tom de despedida. Concomitantemente a isso, o Flamengo aposta na vontade do jogador e estabelece valores por negócio com o West Ham. O clube negocia com o jogador já tem um mês, a gente comentou isso. É uma negociação complicada, mas mantém o otimismo pela concretização da negociação. O clube maneja chegar a uma oferta na casa dos 40 milhões de euros. Mesmo que o West Ham tenha uma pedida superior, os ingleses colocaram a pedida na casa dos 60 milhões de euros, algo que o Flamengo não vai oferecer. O clube acredita que o avanço passa diretamente pelo lado do jogador e inicialmente definiu 35, mas podendo esticar a corda aos 40 milhões de euros. Gente, um clube do futebol brasileiro pagar 40 milhões de euros na contratação do jogador, isso é algo histórico. Isso é algo histórico. Lógico, tem todas as questões de correção monetária, inflação, tudo isso. Não sou a melhor pessoa para conversar com vocês sobre isso. Eu não sou economista, por mais que eu esteja lendo livros de economia, estou estudando melhor economia, mas não sou economista, estou longe disso. Por exemplo, no meio do ano de 2018, o Real Madrid contratou o Vinícius Júnior por 45 milhões de euros. Nós estamos em 2025 e o Flamengo deve chegar à casa dos 40 milhões de euros para contratar um jogador. Se a gente pega um clube, por exemplo, como a Roma, né, da Itália, que é um clube que não é um dos maiores da Europa, mas é um clube que recebe em euro, é um clube que está dentro do cenário europeu, é um clube, né? A contratação mais cara da história da Roma foi 40 milhões de euros. E o Flamengo pode chegar à casa dos 40 milhões de euros e guarda a confiança de que vai conseguir contratar o Paquetá com esse valor. Diferentemente do Caio Jorge, que eu disse que, olha, sinceramente, 30 e tantos milhões de euros pelo Caio Jorge, pelo Paquetá, eu acho que vale a pena investir essa bagatela de 40 milhões de euros para contratar. Porque é jogador de seleção brasileira, porque é camisa 10 na Premier League, porque é um jogador que está no auge, tem 28 anos de idade, está no auge da sua forma física e tem tudo para ajudar o Flamengo e quer muito vir para o Flamengo. Ele é rubro-negro e ele joga demais. E ele estará na seleção brasileira, né? Na Copa do Mundo. É jogador de Copa do Mundo, já jogou uma Copa do Mundo, aliás. Então eu acho que vale muito. O que eu fico assim impressionado é com a potência financeira do Flamengo em contratar o Paquetá. É um negócio assim que os rivais estão assustados, estão com os olhos assim esbugalhados, né? O Flamengo teve uma reunião, terá ainda outra reunião com o staff do Paquetá hoje, tá? Com o West Ham para tentar avançar com 40 milhões de euros. 50, por exemplo, foi o que o Tottenham ofereceu, o West Ham estava inclinado a aceitar, mas o Paquetá não quer ir. Quem sabe com a pressão do jogador, mais os 40, avance. Tá? Vamos acompanhar aí, porque é um grande avanço do Flamengo. Você que está aí, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, tamo junto, saudações de Brunegras.